Para vivermos uma vida melhor, precisamos entender algumas questões que fazem parte do nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos ensina que é possível vivermos uma vida com paz, com alegria e com esperança. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar algumas atitudes, ter um posicionamento com relação a algumas situações que fazem parte do nosso dia a dia ou que vão tentar roubar esta bênção de nós. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 16. Paulo vai nos falar de uma forma muito clara de algumas situações que acontecem na nossa vida, de uma luta que está dentro do nosso interior, mas daquilo que Deus pode fazer através do nosso entendimento e da nossa busca incessante pela presença do Senhor. A partir do verso 16, Gálatas 5 diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Fala assim, conflito. Há um conflito dentro de nós, e nós só vamos superar este conflito, nós só vamos conseguir nos fortalecermos se nós vivermos pelo Espírito. Por isso que Paulo começa falando, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Ele continua falando, há um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são estas obras da carne? As obras da carne, Paulo, de uma forma muito clara, ele vai falando algumas destas obras. E outras que talvez você pense, mas isso não está aqui, mas de certa forma está ligado ao que está aqui. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e que nós sabemos que entristece o Espírito Santo de Deus. Ele vai falando assim, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. É o que a Bíblia nos ensina com relação a estas práticas. E aí ele continua falando, mas o fruto do Espírito, fala assim, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Repete após mim, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Sabe, queridos, esse texto, por si só, ele é altamente, didaticamente explicativo. Paulo deixa muito claro as condições para termos uma vida melhor. É deixarmos o nosso eu de lado, as vontades da nossa carne de lado, e agora buscarmos a vontade de Deus, termos intimidade com o Espírito Santo de Deus, e através desta intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e a partir do momento que Ele vai enchendo a nossa mente, Ele vai enchendo o nosso coração, que nós vamos sendo cheios de Deus, do amor de Deus, a gente vai entendendo que algumas práticas elas não fazem mais parte, não devem mais fazer parte da nossa vida, porque agora como homens, como mulheres de Deus, nós queremos ter uma vida melhor.
buscando ao Senhor, estando em intimidade com Deus. Sabe, queridos, a partir do momento que nós vamos tendo experiências com Deus, a partir do momento que nós vamos entendendo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós vamos tendo uma qualidade de vida melhor. Quantos hoje que estão aqui, que você pode dizer que a sua vida é muito melhor do que era há uns anos atrás, porque você conheceu do amor de Jesus? Levante a sua mão. A sua vida está melhor. Mas eu quero te dizer que ela pode melhorar mais ainda, porque se andarmos em Espírito, se buscarmos intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ajudar, porque há um conflito dentro do nosso coração, há um conflito na nossa mente, porque muitas vezes o velho homem quer retornar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você nesta manhã. Por que um pouco? Porque o assunto é bem extenso, ele é bem extenso, mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre esta qualidade de vida que o Senhor quer que nós venhamos a ter. Gente, coisa boa é estar no reino de Deus. Coisa boa é você poder levantar numa manhã de domingo, frio, mas você levanta com alegria para vir à casa do Senhor. O que é isso? Senão obra do Espírito Santo na sua vida. Porque a sua carne ia dizer, fica aqui deitado, não vá. Você já conhece a palavra, está tudo bem com você, pode ficar aqui, mas você veio porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E todas as vezes que nós andamos em Espírito, nós somos abençoados, é derramada uma bênção sobre as nossas vidas. Você está aqui nesta manhã, Deus te ama, Deus tem um propósito sobre a sua vida, e você não vai sair desse lugar do jeito que você chegou, porque você está andando em Espírito, e o Espírito de Deus está aqui, e aonde o Espírito de Deus está, nós somos tocados, e Ele se move no nosso meio, aleluia! Se é para o Senhor, aplauda com vontade, glorifique o nome dEle. Uma vida melhor. Gente, a vida sem Jesus é sem esperança, mas a vida com Jesus vai gerando esperança no nosso coração. Talvez você está passando por algum momento de prova nesse tempo, e isso faz parte da caminhada cristã, isso faz parte da vida, mas a prova com Jesus, aleluia, você sabe que Ele está com você, e você às vezes fica até um pouquinho cansado, e quando você pensa em desanimar, você tem intimidade com o Espírito Santo diz, olha, não desanima não, eu estou contigo, a tua vitória está perto. Quem não tem esta intimidade, a vida vai se tornando pesada, vai ficando difícil. Uma vida melhor é uma vida com intimidade com o Espírito Santo de Deus. As obras da carne vão ficando de lado. Pornografias, orgias, bebedices, brigas, invejas. Tudo isso que nós lemos não pode mais fazer parte da nossa vida. Mas às vezes a gente se depara com algumas coisas. Às vezes você está chegando no estacionamento com o seu carrinho abençoado que Deus te deu, e aí você vê o irmão passa com o carrão, e aí você olha, você tem duas opções. Se você está andando em Espírito, você vai dizer assim, que bênção, Deus está prosperando meu irmão, logo vai chegar a minha vez, aleluia. Agora, se você não está 100% no Espírito, você vai dizer assim, Deus, mas por que com ele e comigo nada? Olha o meu, é igual o maestro, cada esquina é um concerto. Meu carro é ungido, vive só no óleo no chão ali, né? Agora, se você está em Espírito, você vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que estão à sua volta. Agora, se andarmos na carne, nós não vamos ter esta alegria. Queridos, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele deixa muito claro, e agora Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai tocar nesse assunto de novo, e ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Quero só parar aqui um pouquinho.
vocação. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou e Ele quer usar você de uma forma poderosa. Ah, pastor, mas eu não sei tocar um instrumento. Ah, eu não tenho desenvoltura para falar em público. Mas você tem uma vocação. Ser luz nesse mundo, ser sal. E aonde você estiver, Deus poder te usar. Você tem uma vocação. Eu posso não saber a sua vocação profissional, mas eu sei de uma coisa: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Como homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, Deus quer te usar. Então Paulo diz: andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade. Fala assim: humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Fala assim: suportando-vos. Gente, para suportar é só em amor. É só em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus. Há uma só fé que nós precisamos declarar, que é nesse Deus vivo. E quando fala aqui de batismo, fala de compromisso, fala de você reconhecer publicamente aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então Paulo vai deixando de uma forma muito clara. Paulo nos dá alguns conselhos para que possamos ter uma vida melhor. Falando lá em Gálatas e agora em Efésios. Ele fala que precisamos andar em espírito e nós não cumpriremos a vontade da nossa carne. E é tão interessante quando a gente começa a pensar nessas coisas. Aqui em Efésios, capítulo 4, no verso 2, eu quero trabalhar um pouquinho esse versículo. Eu quero pegar um pouquinho dessas 4 palavras que Paulo nos fala em Efésios 4:2, humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência, e suportando-vos uns aos outros em amor. E eu quero pensar com você a respeito desses conselhos que Paulo nos dá. E ele começa falando de humildade. O termo humildade vem da palavra humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Sabe, queridos, humildade é quando nós reconhecemos que precisamos melhorar em determinadas áreas da nossa vida. Humildade é quando hoje de manhã você acordou e falou: eu preciso estar na casa de Deus, porque eu preciso me encher, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso me encher da palavra de Deus. Humildade é reconhecer que nós não somos autossuficientes. Humildade é reconhecermos que precisamos de Deus, que precisamos de ajuda. Um coração humilde é uma terra fértil, para que a palavra de Deus seja ministrada e para que a palavra de Deus possa gerar frutos dentro de nós. Humildade é quando nós reconhecemos aonde estamos errando. Humildade é quando nós vamos diante de Deus e nós choramos e dizemos: Deus, me ajude, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um crente em Jesus melhor. Humildade é quando nós reconhecemos as nossas mazelas e reconhecemos que somos tão carentes da graça e do favor de Deus. A humildade, ela implica na ideia de simplicidade. Não é naquela ideia de coitadinho, de fraqueza. A palavra do Senhor nos fala que Jesus era um homem humilde. Mas ele vivia de um modo simples, porém de modo algum ele era fraco. Fala assim: humildade não é fraqueza. Humildade não é fraqueza, muito pelo contrário. A humildade vai nos levar a sermos fortes. A humildade vai nos levar ao crescimento. A humildade vai nos levar a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A humildade vai nos levar a isso. A humildade vai nos levar a não cumprirmos os desejos da carne, que nós lemos lá
no comecinho do livro de Gálatas. A humildade vai nos levar a ter experiências com Deus. Eu sou humilde quando não ostento e reconheço que é Deus quem me abençoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece gente metida? Conhece? Gente gavola? Arrogante? Não precisa erguer sua mão, não. Você conhece gente assim? E às vezes nós não somos assim? Porque a gente se esforça, mas às vezes a gente se pega com algumas atitudes. Nós precisamos entender. Marisa. Desculpa por quê? Chegou atrasado o house? Tá bom. Queridos, como nós precisamos cuidar para que nós não venhamos de repente achar que a gente já sabe das coisas. Não, eu não preciso. Por que eu vou no culto? Eu não preciso, sou um bom crente. O que é isso senão arrogância? O que é isso senão arrogância? Humildade é a gente reconhecer que precisa meditar na palavra de Deus para aprender. Eu já conheço, eu já li. Leia de novo, leia de novo. O humilde está sempre disposto e pronto a aprender. Humildade é quando nós vamos diante de Deus e dizemos: Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, as bênçãos que eu tenho recebido, eu reconheço que é por conta da tua bondade. Não é porque eu sou bom em alguma coisa, mas é por conta da tua bênção, do teu cuidado na minha vida. Sabe, se Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, reconheça que vem dEle. É Ele que tem feito por você. Sabe, lá em casa nós temos, assim, sempre agradecido tanto a Deus. Tanto eu quanto a Rosângela. Já passamos momentos difíceis, como você também. Deus tem nos abençoado e temos reconhecido a bênção de Deus sobre as nossas vidas, queridos, mas sempre, sempre agradecendo a Deus. Sabe, quanto mais você agradece, quanto mais você reconhece que é Deus que está fazendo, mais você é abençoado. Agora, se nós não cuidarmos, a gente vai ficando meio arrogante, eu acho que não tem, ou é ou não é, mas vai indo num processo. Vai entrando num processo na nossa vida, e aí você já não precisa ler tanto a Bíblia, afinal de contas eu já conheço. Orar, mas será que precisa tanto? Será que eu preciso me envolver tanto com as coisas da igreja? Quanto mais você se envolve, mais você vai aprendendo, e mais Deus vai ministrando sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos submeter-nos uns aos outros em humildade, sempre considerar o outro superior. Aqui é complicado, porque às vezes a gente não fala, mas a gente se acha melhor que o outro. Ou é só eu que às vezes tenho essas lutas dentro de mim? Às vezes a gente se acha, não, acho que era eu que devia estar fazendo aquilo lá, porque ou era o fulano, não devia ser aquele irmão que está lá ou aquela irmã. Considerar o outro superior é reconhecer, poxa vida, eu posso aprender com essa pessoa. E nós sempre podemos aprender uns com os outros. Jesus, veja só, o que o apóstolo Pedro nos fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e verso 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, verso 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Fala assim, todos. E revestivos do quê? Revestivos do quê? De humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele faz o quê? Ele dá graça. Você quer viver debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus? Seja humilde de coração, busque o Senhor. Nós não devemos ser tão orgulhosos e cheios de si mesmos que não podemos receber repreensão ou advertência de alguém. Às vezes Deus vai usar pessoas
que vão chegar e vão dizer, olha, você está errando nessa área, você precisa melhorar aqui. Olha, você falou uma palavra que não foi muito boa. E nós precisamos reconhecer que é Deus tratando conosco e usando a vida daquela pessoa. Então é se sujeitar uns aos outros. Também não devemos ter a mentalidade de que as nossas próprias opiniões e pensamentos são sempre melhores que a dos outros, ou seja, ser dono da verdade. Tem gente que é dono da verdade. Acha que está 100% certo. Tem algumas pessoas, talvez até pelo estilo, e a pessoa vai criando um estigma. Eu acho que está passando de novo, mas eu lembro lá atrás, quando começou aquele programa, eu acompanhei alguns episódios do Aprendiz. Quem você chegou a assistir o Aprendiz? Agora não sei como é que está, mas estou falando lá atrás. Quando você olha para os justos, não parece que ele é um cara metido? Pela postura, pelo jeito que ele tem. E se a gente não cuidar, a gente vai ficando assim. E o que o Senhor está nos ensinando ali na carta de Pedro? Que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E à medida que nós vamos fazendo isso, a humildade vai estando dentro do nosso coração, a simplicidade. Não é fraqueza, quero repetir novamente. Humildade não é fraqueza, não é andar agora como coitadinho, tá? Não, isso não é humildade. Gente, eu conheço muita gente que tem posses, mas tem um coração muito precioso. E eu conheço muito pobre metido. Metido. Não tem de cair morto, mas é metido. É metido. Então, é aquilo que está dentro do nosso coração, não é o que você tem ou o que você não tem. É o Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso coração que vai fazer a diferença. Indiferente se você tem um carro zero, ou se você está com uma roupa de marca, ou se você está de uma forma muito simples, não é Jesus dentro do nosso coração, é Ele que faz a diferença. É Ele que faz a diferença, porque às vezes nós julgamos as pessoas sem conhecer o coração das pessoas. Nós precisamos conhecer as pessoas, conhecer o coração das pessoas. É isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que ele começa falando da humildade. A humildade nos torna pessoas melhores. Olha só, Tiago capítulo 4, do verso 6, 8 e 10. Deus, mas Ele concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Ou a palavra, estava lá em Pedro e está voltando aqui de novo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e o que vai acontecer? Ele vai fugir. Porque o diabo vai querer colocar arrogância e orgulho no nosso coração. Porque isso procede dele. Todas as vezes que nós temos atitude de orgulho, de arrogância, nós estamos tendo a atitude do coisa ruim. Ai, pastor, isso é pesado. Mas é a Bíblia que está falando, não sou eu. Não sou eu. Quando você diz assim, eu não vou lá buscar conselho, eu não preciso. Cuidado. A sua atitude está sendo a atitude do cão. Do capeta. É pesado isso? É. Mas é o que a palavra nos deixa muito clara. Se nós resistirmos, se nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E a partir do momento que ele vai fugindo de nós, que ele não tem agora brecha para entrar na minha mente, no meu coração, eu vou me tornando uma pessoa melhor e a vida vai ficando melhor, queridos. A vida vai ficando melhor. Vamos lá. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Ele está falando aqui de arrependimento. E aí ele diz no verso 10, humilhem-se diante do Senhor. E Ele vai fazer o quê? Ele vai nos exaltar. Quando você se humilha diante de Deus, Deus te levanta. Deus te ergue. Quando você reconhece os seus pecados, as suas dificuldades diante do Senhor, Ele vem sobre você com uma força sobrenatural. E agora você se torna um homem novo, uma mulher renovada, cheio de força, cheio de vida. Mas nós precisamos o quê? Nos humilhar diante do Senhor,
Se fizermos isso, Ele vai nos exaltar. Sabe, às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, elas não acontecem, e a gente não sabe por quê. Por quê? Porque está orgulhoso, está arrogante. A partir do momento que você vai se humilhando, Deus vai te exaltando. E eu creio, queridos, que Deus vai te exaltar em todas as áreas da sua vida, quer seja na área profissional, no seio da sua família, no ministério, tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus tem compromisso com aquele que tem um coração humilde. Deus vai levantar, Deus vai exaltar. Deus trabalha de acordo com as suas leis. Se nós nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus e entregarmos a Ele a nossa vontade, Ele nos dará graça, a graça que precisamos para viver uma vida cristã verdadeira. Tem um texto muito interessante em Lucas 18, a partir do verso 9. Diz assim: alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O publicano seria o pecador e o fariseu, aquele o doutor da lei, aquele que já conhece a palavra, aquele que ensina as outras pessoas. O fariseu em pé orava no íntimo. Dizia: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse pecador que está aqui do meu lado. Ou seja, eu sou melhor do que ele. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, o pecador ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Verso 14: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, que lição que Jesus está nos dando. Sabe, alguém que se achava cheio de si, que se achava melhor que o outro que estava do seu lado, agora vai diante de Deus e começa a orar: Senhor, obrigado porque eu não sou como fulano aqui, ó. Obrigado porque eu sou melhor, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não perco um culto. E enquanto o outro reconhecia que era um pecador, mas estava pedindo a misericórdia de Deus. Para termos uma vida melhor, queridos, precisamos sempre estar nos humilhando aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não posso me afastar da Tua presença. Capítulo 5, verso 3 de Mateus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no mesmo capítulo 5, verso 11, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que Jesus diz? Aprendei de mim, que sou manso de coração, manso e humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas. Precisamos aprender com Jesus para termos uma vida melhor. Sabe por que tanta briga entre os casais? Tanta briga no meio da família? Porque um quer ser melhor que o outro, quer ser dono da razão. É verdade ou não é? As brigas sempre começam assim, opiniões diferentes. Eu vou pintar a sala, eu quero pintar amarelo gema. Aí tem que dar briga mesmo, né? Não, eu quero um verde abacate. Gosto bem diferente. Tem nada a ver um amarelo gema com um verde abacate. Bem diferente. Agora, se o casal entender esse princípio da humildade, eles vão conversar e de repente eles vão até entrar num acordo. Então vamos fazer o seguinte: metade da parede verde, metade amarela, está tudo na paz do Senhor Jesus. Ou um fala para não, vamos pintar de verde então, o que você quer? Não, vamos pintar de amarelo, o que você quer? Não, é verde, não é amarelo. Daqui a pouco começa uma discussão, porque um quer passar por... Bom, vocês entenderam o que eu quero falar? É a gente poder resolver as questões sem se achar melhor que o outro. Porque normalmente o que acontece? Não, você está errado nisso aqui. Não, porque você não tem entendimento, você não sabe de nada. Mas você já está erguendo a voz. Não, quem ergueu a voz é você. E aí já começa um xingar o outro e a coisa já fica ruim. Agora, a humildade vai nos levar a fugir desse negócio. A humildade não vai buscar confusão, não vai buscar briga. Pastor, mas quer dizer que eu sempre tenho que abrir mão? Não, não é que você sempre tem que abrir mão.
Mas às vezes não custa nada abrir mão de algo para não dar uma encrenca dentro de casa. Eu gosto de bife com bastante cebola. Eu detesto cebola. Gente, eu gosto de bife acebolado, mas eu não gosto de comer a cebola. Eu não gosto. Eu separo a cebola, mas por que você bife acebolado? Eu gosto daquele gostinho que fica no bife, mas eu não gosto de ficar mordendo a cebola. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. A Rosângela, ela frita a cebola e ela come a cebola. Nós vamos brigar por causa disso, gente. Mas se a gente não cuidar, coisas pequenas viram guerra dentro da nossa casa. Tem uns casais dando risada, acho que não é só eu que estou nessa luta aí. Não é só eu. Sabe, gente, eu nem vou conseguir chegar nos outros 3 pontos aqui. Não vou. Nós vamos ter a ceia, eu vou ficar só aqui na humildade mesmo. Eu queria tanto falar. Acho que eu vou dar só uma entradinha aqui na mansidão. Quem sabe a gente não termina essa palavra numa outra oportunidade. Porque junto com a humildade, vem um negócio chamado mansidão. E aqui eu quero te como nós precisamos cuidar nessa área. Eu quero fazer uma perguntinha, eu quero que você pense. Como que você reage quando as coisas não saem do jeito que você quer? Qual que é a sua reação? Como você reage? Você é igual criança? Eu quero. Você é daquele ou daquela que sai gritando? Daquele que bate a porta do carro? Pá! Ou a porta da casa, ou a porta dos armários, a porta do fogão, já está as portas da tua casa, tudo torta lá. Então quando eu vou fazer uma visita, já para você saber se eu já fui na sua casa, eu sempre olho as portas, como é que estão. Se elas estiverem muito tortas, eu falo, tem gente aqui brabo nessa casa. Porque as portas sempre pagam o pato. Ou o cachorrinho, que é o primeiro a levar uma bicuda quando você fica bravo. O casal começa a discutir, o bichinho já vai se encolhendo no canto. Vai sobrar para mim, vai sobrar para mim. Ele já vai se encolhendo no cantinho. Já vai se encolhendo. Gente, mansidão é colocarmos inteligência nas nossas emoções. Você pode ficar chateado com uma situação. É direito seu. Mas a tua reação precisa ser como um homem e uma mulher de Deus reagiria. Talvez você diga assim, pastor, mas está lá na Bíblia. Jesus fez um chicote e ele entrou no templo e ele desceu o rei em todo mundo. É verdade, está na Bíblia. Mas isso é exceção. É exceção. E tinha todo um contexto por conta do que Jesus fez aquilo. Não era um problema com as pessoas, era a circunstância que eles estavam fazendo aquilo que estava errado. Porque você vai ver Jesus amando as pessoas, Jesus trazendo as pessoas para perto. Você vai ver Jesus ministrando sobre a vida das pessoas. Você vai ver Jesus falando do reino de Deus, falando que o reino de Deus é amor, que o reino de Deus ele é balizado no amor, na humildade, num coração quebrantado. Você vai ver Jesus falando sobre isso. Então não pegue um texto da Bíblia e ache agora que você tem direito de descer o rei no esposo ou na esposa. Não faça isso. Eu lembro uma vez, eu estava em uma das nossas igrejas lá no Nordeste, e eu terminei de pregar, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, bem daquele jeito nordestina mesmo. Lá em Recife, a gente tem 4 igrejas, lá você não vai saber qual das 4 que é. Pastor, meu marido precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Eu falei, essa palavra não é para você também, minha irmã? Pastor, mas ele precisa mais que eu. E se ele não vir domingo que vem, eu vou descer o porrete nele, você vai ver se eu não trago ele para o culto. Eu falo, meu Deus do céu, que mulher braba. Falei, meu Jesus, que mulher brava. Brava. Ela falava assim que ela chegava, sabe aquela boca de garoa? Ela estava na minha frente assim, eu só aqui limpando o óculos, né? Assim, espumando mesmo, brava. Então às vezes você tem uma postura, você não gostou daquela situação, mas reaja com inteligência, reaja com sabedoria. Queridos, isso é fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito, sermos humildes de coração, sermos mansos. A nossa carne vai mandar chamar para a briga. Vem. Passar aqui, vem. Lembra os meninos quando eu ficava? A nossa carne vai chamar para a briga.
Mas o Espírito que precisa habitar dentro de nós, ele vai dizer: não vale a pena, não vale a pena. Haja com sabedoria, releve essa situação. Como que você reage? Manso, segundo Aurélio, quer dizer de gênio brando, índole pacífica, bondoso, pacato, sereno, sossegado, tranquilo. Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar bravo, é direito seu ficar bravo. Mas para você viver uma vida melhor, vale a pena você ficar brigando com todo mundo? Talvez essa semana você teve uma atitude que você não deveria ter, no seu trabalho, na sua casa, e às vezes até na igreja. Pensa que a igreja não devia ser lugar de ninguém ficar bravo com ninguém, porque a gente está aqui para adorar a Deus. Mas às vezes alguém sentou na sua cadeira, que você sempre senta todo domingo, porque tem alguns que marcaram o lugar. E aí você chegou no culto, tem alguém sentado no lugar que você sempre senta. Ei, hoje o dia vai ser daquele jeito, já comecei bem, ó. Estão sentados no meu lugar. Como se a unção não tivesse aqui, não tivesse aqui, não tivesse aqui, não tivesse ali, não tivesse lá no fundo. A unção de Deus está em todo lugar. Agora, nós somos muito de território, é verdade ou não é? A gente é de território. Então, nós precisamos cuidar das nossas atitudes. Não vou poder aprofundar muito dentro disso, porque é 11h15 já. Queremos acabar o culto no horário. Uma outra oportunidade que Deus me permitir, eu concluo esta palavra. Eu queria muito falar sobre a paciência e suportar uns aos outros em amor. Mas pode chegar, irmãos, aqui na frente. Pode posicionar aqui à frente. Eu quero pensar com você nessas duas palavras: humildade e mansidão. Só vai ser manso quem já tiver aprendido essa questão da humildade. Nós estamos num processo onde nós erramos, muitas vezes falhamos, mas o humilde, ele sempre vai se arrepender e reconhecer: Deus, eu preciso. Deus, como eu preciso de Ti. Deus, como eu sou carente da Sua graça e do Seu favor. Deus, tem misericórdia da minha vida. E eu quero te levar nesta manhã a fazer uma reflexão. Quando Paulo, no primeiro texto que nós lemos, ele começa falando que nós precisamos andar em espírito, para não cumprirmos, ou para não executarmos as obras da carne. Paulo, de uma forma muito clara, ele diz que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar, mesmo estando dentro da igreja. Queridos, tem me assustado, nos nossos dias, quantos casais temos atendido, e quanta luta na área de pornografia no meio dos casais. Homens e mulheres que têm sofrido um ataque violento do inferno na mente. Isso é obra da carne, porque naquele texto que nós lemos, ele vai falar a respeito de orgias, pornografias, imoralidade. Agora, o Espírito Santo que está dentro de nós vai nos levar a buscarmos a pureza, a santificação. Hoje nesse culto, nós celebramos a ceia, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter uma vida melhor. Jesus morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma vida melhor. Quanto choro, quanta briga nas famílias, quanta desilusão no ministério. Gente que está dentro da igreja há tantos anos, mas ainda tem o coração amargurado, entristecido. Deus quer te dar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Busque isso com intensidade.
Reconheça que não é pelas tuas virtudes, mas é por conta do amor dele. Eu escutei uma reportagem essa semana, não lembro em qual telejornal que eu estava vendo. A IMS, Instituto Mundial de Saúde, fez uma pesquisa e o Brasil está em primeiro lugar como o país que tem o maior número de pessoas ansiosas. Essa ansiedade, essa falta de paz dentro do coração. O Senhor, nesta manhã, Ele quer, de uma forma muito simples, nos trazer um entendimento que é possível ter uma vida melhor. É possível. Nós não podemos nos conformar com aquilo que não está bem. Precisamos fazer a nossa parte. Tudo começa com humildade. É reconhecer: Senhor, eu preciso. Eu quero te convidar a ficar em pé. Antes de distribuirmos a ceia, eu quero fazer uma oração contigo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vai pensando. Vai pensando nas suas atitudes. Vai pensando naquilo que Deus já tem feito na sua vida, mas naquilo que ainda Ele pode fazer. A palavra do Senhor nos fala, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falando a respeito da ceia. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O Senhor quer nos levar nesta manhã a examinarmos o nosso coração. Faça um exame do seu coração. Vai falando com Deus. Vai reconhecendo: Deus, eu ando tão agitado, agitada, irritado. E eu sei que isso não tem sido bom para mim, para minha família. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenha humildade de reconhecer nesta manhã aquilo que você precisa e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Levantem bem alto o pão e o cálice. Permaneça com os seus olhos fechados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.